Às vezes eu tenho essa fantasia louca. Como seria um jogo se eu fosse o diretor, né, desse jogo, se eu fosse o responsável pela sua criação? E aí eu resolvi jogar de novo Silent Hill, o primeiro do PlayStation, e fiquei me perguntando se eu fosse responsável pelo remake, o que eu faria? Então eu resolvi gravar um vídeo porque, enfim, né, tô afim. É, o remake do Silent Hill, eu acho que se eu fosse fazer, eu manteria o começo igual. Porque o começo do Silent Hill é uma das coisas mais assustadoras que existem no PlayStation, no PlayStation 1. Inclusive, se você jogou o Silent Hill e você não ficou com medo, sinto lhe dizer que você não é uma pessoa machona, você é uma pessoa que morreu por dentro, porque não tem como não ter medo daquilo. Então o começo ele deveria ser só uma remasterização mesmo, deixar tudo igual. O que eu começaria a mudar seria a partir do momento em que o Harry sai da lanchonete e ele vai atrás da Heather. Eu faria a cidade ter mais estabelecimentos abertos, assim, e uns pôsteres. Tentaria fazer a cidade parecer um pouco mais viva. Não que ela não. Assim, é uma cidade meio vazia, fantasma, mas eu faria a cidade um pouco diferente. E eu também faria uma diferença na Casa do Cachorro. Basicamente, no Silent Hill, chega uma hora que a pista que você tem é procure a casa de cachorro na rua tal. E aí você chega lá e tem uma casa de cachorro que tem uma chave para você entrar na casa onde você vai conseguir progredir no jogo. Eu faria uma diferença. E o que é que eu penso? O que é que eu faria se eu fosse o diretor do remake do Silent Hill? Eu faria com que na cidade tivesse várias casas de cachorro, não uma quantidade enorme, mas várias, né? E cada casa de cachorro tivesse um monstro cachorro na frente. Só que essa casa de cachorro específico, a que tem a chave, não teria um monstro na frente. Seria a única que tem uma mancha de sangue, teria a chave e aí você usa a chave para entrar dentro da casa. E qual é a peculiaridade? Por que eu faria isso? Porque uma vez dentro da casa, ao invés de ser um cômodo genérico, como é no jogo original, até pelas limitações do jogo, eu faria uma casa maior e viva, e eu colocaria várias referências. Na verdade, eu transportaria para dentro do Silent Hill a história de um personagem da série Mindhunter chamada Dwayne Jones. Não, Dwayne Taylor. Eu transportaria para dentro da casa, para dentro do jogo Silent Hill, a história de um personagem da série Mindhunter chamado Dwayne Taylor. E qual é a desse personagem? Ele é um serial killer que ele fica implícito no jogo, na série, que ele era tratado pela mãe, ele tinha uma relação, a mãe tinha uma relação possessiva e doentia com ele, e ele era tratado pela mãe como um cachorro, né? Tinha coisas de cachorro na casa, e eu colocaria o quarto dele, o quarto dela, colocaria a casa dando a entender que tem alguma coisa muito sinistra rolando na família que mora ali naquela casa e que isso envolve uma pessoa sendo tratada como se fosse um cachorro. Então essa seria a caracterização que eu colocaria nessa casa.